Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Lucas Harrington nunca acreditou no acaso. Cada decisão em sua vida, cada movimento que fazia, era planejado com precisão militar. CEO da Harrington Industries por mais de 10 anos, ele tinha tudo: dinheiro, poder, influência. Mas apesar de tudo, um profundo vazio reinava em sua vida pessoal. As festas glamourosas, os restaurantes estrelados pelo guia Michelin e os carros de luxo não preenchiam o vazio de autenticidade que ele sentia em seu coração. Naquele dia, enquanto caminhava pelo saguão envidraçado da sede de sua empresa, um detalhe lhe chamou a atenção. Uma jovem concentrada e meticulosa, organizava arquivos com uma naturalidade impressionante, sem jamais olhar para ele. Seu nome, Emily Carter. Ele não conseguia explicar, mas algo em sua postura, naquela mistura de confiança serena e delicadeza, despertou nela um sentimento inesperado. Emily, por sua vez, escondia um segredo que nem mesmo Lucas conseguia imaginar. Oficialmente, ela era apenas uma funcionária temporária, contratada por alguns meses. Mas por trás desse papel, havia um contrato legal muito peculiar. Ela era, na verdade, a esposa de contrato de Lucas Harrington. Unida por um acordo cuidadosamente orquestrado por suas respectivas famílias, um casamento assinado, mas ainda não revelado. Ninguém no escritório, nem mesmo Lucas, sabia a verdade. Essa vida dupla exigia de Emily um controle perfeito de suas emoções. Cada sorriso, cada gesto tinha que ser neutro, cada palavra calculada. Mas a proximidade de Lucas, seu olhar penetrante e seu carisma natural tornavam essa missão quase insuportável. Ela tinha que estar com ele todos os dias, enquanto guardava o segredo que poderia destruir a vida de ambos. Este prólogo estabelece as bases para um dilema fascinante: o amor inesperado entre duas pessoas que desconhecem a verdade essencial sobre sua ligação, um segredo que, uma vez revelado, poderia mudar tudo. Lucas, acostumado a controlar seu mundo, se vê confrontado com algo que nenhuma estratégia poderia prever: uma atração irresistível por uma mulher que ele considera comum. Emily, por outro lado, precisa navegar entre sua obrigação contratual e as emoções crescentes que tenta desesperadamente suprimir. O destino havia colocado essas duas almas em um caminho perigoso e irresistível, um caminho onde poder, paixão e segredo se entrelaçavam com consequências imprevisíveis. A contagem regressiva havia começado, e nenhum dos dois sabia ainda a extensão da transformação que seu mundo estava prestes a sofrer. Lucas Harrington nunca acreditara em amor à primeira vista. No entanto, naquela manhã, ao atravessar as portas de seu imenso escritório em Manhattan, sentiu seu mundo mudar num instante. Emily Carter, a nova assistente administrativa, organizava as correspondências e os arquivos na recepção com uma precisão quase hipnótica. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque elegante, seu olhar concentrado, sua postura ereta e confiante, tudo nela exalava uma aura de calma e controle. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Bom dia, senhorita Carter. Seja bem-vinda ao Harrington's Indústrias, disse ele, sua voz grave mal denunciando o interesse que ele não queria demonstrar. Emily ergueu os olhos, sorriu educadamente e respondeu: Obrigado, Sr. Harrington. Farei o meu melhor. Essa simples troca de palavras teria parecido banal para os outros. Mas Lucas, acostumado a gentilezas superficiais, percebeu algo inexplicável, uma ternura gentil, um equilíbrio sutil entre humildade e confiança que o incomodou. Durante toda a manhã, ele não conseguiu evitar observá-la discretamente pelas janelas de seu escritório. Emily se movia com desenvoltura entre os funcionários, resolvendo cada problema com uma calma quase sobrenatural. E quanto mais a observava, mais uma pergunta o atormentava: por que seu coração batia assim por uma simples funcionária? Para Emily, a situação era quase insuportável. Ela sabia a verdade, mas precisava mantê-la em segredo. Era a esposa de contrato de Lucas Harrington, um casamento legal, porém não divulgado, orquestrado por suas respectivas famílias. Cada sorriso que lhe dirigia, cada palavra trocada, tinha que permanecer neutra. Mesmo assim, ela também sentia uma estranha proximidade com aquele homem que já conhecia mais intimamente do que ele próprio imaginava. Ao meio-dia, Lucas convidou Emily para almoçar no café do prédio, usando uma reunião de negócios como pretexto para aprender mais sobre seus métodos de trabalho. Sentados um de frente para o outro, seus olhares se demoraram mais do que o necessário. Cada palavra trocada carregava uma tensão sutil, uma eletricidade que nenhum dos dois queria nomear. Você parece muito organizada, Emily, disse Lucas, tentando manter a postura profissional. Obrigado, Sr. Harrington.
Eu sempre pensei que organização é a chave para tudo, respondeu ela, ligeiramente, um sorriso brincando nos cantos de seus lábios. Naquele instante, um simples almoço se transformou em muito mais do que uma conversa profissional. Lucas sentiu suas defesas ruírem, seu coração se abrir, enquanto Emily lutava contra o impulso de revelar o segredo que unira seus destinos desde o início. Aquele almoço selou o início de uma atração irresistível, um laço invisível e poderoso que desafiava toda a lógica. Lucas não fazia ideia de que já era casado com aquela mulher que considerava tão singular. E Emily sabia que cada dia ao seu lado trazia o momento em que a verdade seria revelada, despedaçando tudo o que conheciam. O destino tinha acabado de começar seu jogo, e nenhum dos dois poderia prever o quão implacável e apaixonado ele seria. Os dias se passaram e Lucas Harrington não conseguia mais ignorar o que se passava dentro dele. Todas as manhãs, ao entrar na sede da empresa, seu olhar instintivamente buscava Emily Carter. Não era mais apenas curiosidade ou admiração por sua eficiência, havia algo mais profundo, quase perigoso. Para Emily, cada interação com Lucas se tornou um exercício de controle. Ela precisava esconder o fogo que ardia dentro dela, ocultar a complexa mistura de emoções que a invadia sempre que ele a olhava ou falava com ela. Ela sabia que a menor brecha poderia revelar o segredo. Legalmente ela era sua esposa, mas Lucas não sabia disso. Numa tarde de quarta-feira, quando surgiu um problema urgente no departamento financeiro, Lucas pediu a Emily que o ajudasse a reorganizar os arquivos prioritários. Foi um momento crucial. Trabalhando lado a lado, a proximidade física, os gestos quase imperceptíveis e os olhares trocados criaram uma tensão palpável. Emily, Lucas começou com a voz mais baixa do que antes. Comum, quase hesitante. Sim, Sr. Harrington, respondeu ela com as mãos, colocado nos arquivos. Seus olhares se encontraram e por um instante, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Lucas sentiu o coração acelerar, um calor desconhecido inundando seu peito. Emily, por outro lado, lutava para esconder seus sentimentos. Cada sorriso ou movimento poderia revelar a conexão secreta entre eles. Aquele dia marcou uma virada. Pela primeira vez em anos, Lucas se viu pensando em alguém além de si mesmo, sentindo nervosismo e impaciência ao pensar em rever Emily. Ele começou a procurá-la nos corredores, inventando desculpas para falar com ela, querendo prolongar cada conversa. Por sua vez, Emily sentia uma dolorosa ambivalência. Queria se aproximar de Lucas, sentir seus braços ao redor dela, mas sabia que revelar o casamento cedo demais poderia arruinar tudo. Cada gesto, cada sorriso que lhe dirigia era calculado, um equilíbrio frágil entre seu dever e seus desejos. Certa noite, após uma longa reunião, Lucas convidou Emily para ficar um pouco em seu escritório para finalizar alguns arquivos. A atmosfera era estranha, quase eletrizante. O sol se punha atrás dos arranha-céus, pintando a sala com tons alaranjados. Você é diferente de todas as outras pessoas que eu conheci, murmurou Lucas, como se estivesse falando consigo mesmo, tanto para si mesmo quanto para ela. Eu só estou tentando fazer meu trabalho. Corretamente respondeu Emily, tentando disfarçar o tremor da sua voz. Havia uma nova intensidade naquele momento, uma proximidade que ia além do puramente profissional. Lucas não sabia nada do contrato legal que já os unia, mas Emily sentia que cada momento passado juntos inevitavelmente os aproximava do momento em que a verdade viria à tona. Quando o sol se pôs completamente no horizonte, um arrepio percorreu o corpo de Lucas. Ele ainda não sabia por quê, mas pressentia que Emily não era apenas uma funcionária. E Emily sabia que aquele jogo perigoso que estavam jogando poderia mudar suas vidas para sempre. Semanas se passaram e Lucas Harrington não conseguia mais ignorar seus sentimentos. Cada olhar trocado com Emily Carter, cada sorriso sutil ou gesto atencioso o comovia profundamente. Ele se pegava sonhando com momentos que jamais imaginara possíveis, conversas até altas horas da noite, risadas compartilhadas, instantes roubados de seu mundo de decisões e números. Emily sentia a mesma intensidade, mas com extrema cautela. O segredo que os unia, o casamento arranjado, pesava sobre cada movimento seu. Um erro, uma palavra mal colocada, e tudo o que ela havia construído para proteger o vínculo entre eles poderia desmoronar. Naquela quinta-feira ocorreu um incidente que ameaçou o equilíbrio precário da relação deles. Lucas havia pedido a Emily que o ajudasse a preparar uma apresentação importante para um grande investidor. Enquanto trabalhavam até tarde em seu escritório, um acidente aconteceu. Um arquivo escorregou e caiu no chão, espalhando uma série de documentos confidenciais por todo o piso. Lucas se abaixou para pegar os papéis e suas mãos se tocaram acidentalmente.
O contato durou um instante a mais do que pretendiam. Seus olhares se encontraram e naquele momento, uma respiração passou entre eles, carregada de tensão e emoções não ditas. Lucas, murmurou Emily com o coração acelerado. Quebrar. Emily, ele respondeu num tom baixo, quase alheio a si mesmo. O mundo ao redor deles parecia desaparecer. Nenhuma linguagem técnica, nenhuma barreira social conseguia conter o que crescia entre eles. Lucas queria entender esse fascínio que sentia, esse desejo de conhecer Emily em cada detalhe, mas ainda não sabia que ela já era legalmente sua esposa. A situação ficou ainda mais delicada quando um dos funcionários do escritório entrou abruptamente para entregar um arquivo. A tensão se dissipou, mas o momento deixou uma marca indelével no relacionamento deles. Lucas agora percebia que sentia muito mais do que simples atração. Estava se apaixonando. Emily, por outro lado, sentia uma mistura de medo e desejo. Ela sabia que o segredo deles não poderia permanecer oculto para sempre, principalmente agora que as emoções de Lucas estavam completamente despertadas. Naquela noite, Emily voltou para casa sozinha, com o coração pesado. Ela relembrou aquele momento no escritório, o toque das mãos deles, o arrepio que a percorreu. Ela compreendeu que o momento em que teria que revelar a verdade estava se aproximando e que seria impossível continuar fingindo uma simples relação entre funcionária e CEO. Lucas, por sua vez, permaneceu sozinho em seu escritório, com o olhar perdido nas luzes da cidade. Sentia-se estranhamente vulnerável, incapaz de entender por que uma simples assistente poderia virar seu mundo de cabeça para baixo. Jamais imaginara que uma mulher aparentemente comum pudesse destruir os muros que construíra ao redor de seu coração. O destino agora brincava com eles, aproximando-os apesar das barreiras invisíveis, e um simples incidente fora suficiente para revelar a profundidade do seu laço. Um laço que nenhum dos dois estava pronto para confrontar completamente, mas que não podia mais ser ignorado. Na manhã seguinte, Lucas Harrington entrou em seu escritório com uma mistura de excitação e apreensão. O evento do dia anterior, aquele contato inesperado com Emily, não parava de se repetir em sua mente. Ele se pegava pensando nela constantemente, imaginando seu sorriso, seu perfume, a suavidade de sua voz. Ele nunca havia sentido nada tão intenso por ninguém. Emily chegou logo depois, seus passos leves, o olhar fingindo concentração em seus arquivos. Mas desta vez havia uma tensão diferente no ar, um eco do que haviam compartilhado no dia anterior. Lucas sentiu que precisava falar, que não conseguia mais conter suas emoções. Emily, ele disse finalmente, com a voz trêmula, quase embargada, estranho ao seu controle habitual. Sim, Sr. Harrington, respondeu ela com os olhos fixos no chão, capturando-o instantaneamente. Lucas aproximou-se com o coração acelerado e pegou na mão dela com uma delicadeza incomum. Eu não entendo o que está acontecendo comigo, mas eu acho que me apaixonei por você. Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O momento que ela temia e esperava há semanas havia chegado. Lucas finalmente estava expressando seus sentimentos. E, no entanto, ela sabia que a verdade precisava vir à tona agora. Lucas, há algo que você precisa saber? Ela murmurou, respirando com dificuldade em curtos suspiros. O quê? Perguntou ele, preocupado, mas incapaz de desviar o olhar. Emily respirou fundo e revelou o segredo que guardara por tanto tempo. Nós já somos casados. Oficialmente. É um casamento por contrato, arranjado pelas nossas famílias. Você não sabe disso. Mas legalmente, você é meu marido. Um silêncio profundo pairou sobre a sala. Lucas deu um passo para trás, surpreso, atônito, sem palavras. Sua mente fervilhava. A mulher a quem acabará de confessar seu amor já estava ligada a ele pelo destino e pela lei. Então, uma estranha onda de calor inundou seu corpo. Ele sorriu, uma mistura de alívio e pura felicidade. Então, durante todo esse tempo já estávamos destinados um ao outro. Para o outro, murmurou ele com a voz embargada pela emoção. Emily assentiu com a cabeça, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Sim, mas eu queria que você se apaixonasse por mim para que essa é a minha essência. Não estou aqui para cumprir um contrato. Lucas avançou lentamente, aproximando-a de si. Emily, eu te amo. Independentemente do contrato, independentemente do que aconteça, o passado. Eu te amo por quem você é. E naquele escritório banhado pela luz da manhã, rodeado pelos arranha-céus de Nova York, eles finalmente se aproximaram, deixando de lado todas as barreiras. O casamento civil já não era um segredo, mas um laço que agora os unia completamente, e o amor que construíram dia após dia tornou-se real, profundo e irresistível. Para Lucas e Emily, a vida tinha acabado de mudar para sempre.
O CEO impassível e a jovem assistente comum eram agora duas almas unidas num amor inesperado, intenso e inevitável. O segredo revelado libertara seus corações e pela primeira vez, eles podiam se entregar sem medo. O destino fez a sua parte e desta vez escolheu um final feliz.